Olá você, torcedora santista, estou de volta no canal, já dando o ponto de partida para a temporada 2023 do Santos Futebol Clube. Eu falarei mais, mas hoje é um dia especial, eu acho, né, cara? Todo torcedor santista aí deve se lembrar com carinho, né, desse título aí, principalmente quem nasceu nos anos 90 aí, né? 80, claro, 90 para trás. Eu confesso que eu não lembro exatamente dessa data, tá? Do título de 2002 do Santos Futebol Clube contra o Corinthians. Eu me lembro do título não, da eliminação no ano anterior, foi em 2001, quando o Ricardinho fez um gol no último minuto, uma semifinal de Paulistão. Se eu não me falha a memória, o Santos podia até empatar o segundo jogo, que dava vaga para a final do Santos, para o Santos, né? E o Ricardinho chegou a fazer 2-1 ali, no último minuto. Eu lembro que eu estava na casa da minha tia, quando esse jogo estava acontecendo, a gente assistiu lá, né? E eu lembro até que acho que a minha avó chegou até a já botar a camisa para comemorar a vaga na final. E o Ricardinho fez o gol no último minuto ali, né? Ali foi bem deprimente, assim, né? Porque todo mundo tava ali naquela expectativa comemorando, né, aquele gol. Mas ninguém imaginava que no ano seguinte, né, teria uma revanche com cenas, fatos ali cinematográficos, né, cara? Acho que nem Steven Spielberg faria um enredo tão brilhante como esse título de 2002 do Santos Futebol Clube. Eu confesso que esse ano eu praticamente não lembro de ter visto absolutamente nada de futebol nessa época. Eu era bem pequeno, eu devia ter uns 7 anos, 8 anos por aí. Eu não acompanhava muito, praticamente não. Eu lembro da questão do Brasil ser campeão. Isso eu lembro que quando o Brasil foi campeão, inclusive, maior festa e tudo, mas especificamente do título do Santos, né, eu não lembro. Mas assim, né, vendo hoje, analisando toda a situação que aconteceu naquele ano, né, o Santos estava praticamente ali quebrado financeiramente, né? Marcelo Teixeira, na época que era o presidente do Santos, o Santos tinha contratado grandes jogadores, né? Viola, na época, jogou o Rincon, jogou. Na época, eu acho que foi no ano 2000 ou 2001, o Santos teve o Carlos Germano, né? O Léo já estava no Santos, o Elano já estava no Santos, né? Tudo molecada. O Robinho, né? Robinho, claro, o Diego, vieram da base. Grandes jogadores, né? Se tornariam grandes jogadores, né? E se a gente pegar a tabela daquele ano, daquela conquista, Brasileirão 2002, realmente eu acho que foi uma coisa do outro mundo, assim, né, cara? Porque muito do que eu penso hoje, quando eu falo que o Santos é, para mim,
um time que se ressurge das cinzas, da Fênix e tal, é muito por conta desse título aqui, né? Ó, o Santos chegou a se classificar em 8º colocado. O Santos perdeu o último jogo para o São Caetano por 3-2, se não me falha a memória. E acabou pegando aí a 8ª colocação, que dava acesso à fase final, a segunda fase do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro naquela época, até 2002, foi justamente o ano que o Santos foi campeão. Ele era dividido em 2 fases, né? A primeira fase geralmente era só a fase de ida, um jogo só, era aleatório, né? Um jogo em casa, um jogo fora, etc. E aí, geralmente, os 8 melhores, eles se confrontavam entre si, né, para saber quem de fato era o campeão. O primeiro colocado pegava o 8º, o segundo pegava o 7º, o terceiro pegava o 6º e o 5º pegava o 4º. Aí quem fez melhor campanha, vai do primeiro ao 4º, jogava em casa a primeira partida, e o do 5º ao 8º jogava a primeira fora. Não, minta, é o inverso. Do primeiro ao 4º jogava fora e decidia em casa, né, porque tinha a melhor campanha dos outros 4. E do 5º ao 8º jogava a primeira em casa e disputava fora consecutivamente. E o Santos, cara, nesse ano, se você pegar a tabela aqui, a fase final, por exemplo, que está aqui no Wikipedia, né? O fato do Santos ter se classificado em 8º colocado significava que ele jogaria todas a primeira partida em casa, teria que fazer o resultado em casa, em tese, né? E decidir fora. Um detalhe, e o que eu até não mencionei, do primeiro ao 4º colocado, o fato deles terem melhor campanha ali, eles já começavam, além de decidir em casa, né, eles tinham o fator do empate, 2 resultados iguais, ou seja, vamos imaginar que vai o São Paulo aqui. O São Paulo nesse ano foi o primeiro colocado, né, da competição, fez 25 jogos, ganhou 16 partidas, perdeu 5, fazendo 52 pontos. Uma campanha excepcional do São Paulo naquele ano, né? Só que acabou caindo para o Santos, né? Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação: o Santos ganhou o primeiro jogo por 3-1 na Vila Belmiro. Gol do Alberto, gol do Robinho e um gol do Diego. Quem fez o gol do São Paulo foi o Kaká. O Santos fez 1-0, o Kaká empatou 1-1. Esse empate dava o direito do empate para o São Paulo no segundo jogo, né? O Santos fez 2-1 e 3-1. Se o São Paulo fizesse 2-0 no segundo jogo, mesmo empatando em número de gols, o saldo, ele passava, porque ele teria a melhor campanha. Como ele fez melhor campanha em cima do Santos, então ele passava para a próxima fase com 2 resultados iguais. Entendeu? Essa é a questão. Certo? Tipo assim, empate de saldo, empate de ponto e saldo, o melhor, no caso, entre um e outro, sobressaía quem fez melhor campanha. E o Santos, em todos os confrontos, o Santos teve que primeiro jogar na Vila, jogar em casa para decidir fora, porque o Santos foi o 8º colocado, né? O Santos ganhou do São Paulo 3-1, depois ganhou no Morumbi por 2-1, resultado brilhante. Aí a semifinal, o Santos passou o carro no Grêmio 3-0, e o segundo jogo perdeu de 1-0. O Santos poderia perder por 2 gols de diferença,
né, nesse jogo, segundo jogo, perdeu só por um. Inclusive foi um baita gol. Quem fez o gol do Grêmio foi o... Cara, eu não lembro agora quem fez o gol do Grêmio, cara. Mas foi um golaço, assim. O cara do Grêmio chegou, cruzou assim, ó. Ele veio de voleio, de, sei lá, voleio meia bicicleta. Acho que foi voleio aquilo, né? Foi um golaço, cara. Mas assim, foi simplesmente um resultado que não favoreceu o Grêmio. O Santos poderia perder por 2 gols de diferença, né? Deixa eu até ver aqui, pegar a ficha técnica desse jogo para mostrar para vocês. Eu acho que o Robinho fez um gol nessa partida aqui contra o Grêmio. 20 mil pessoas na Vila Belmiro. O jogo tal. Ó, gols. Alberto fez 2 gols. Ó. 37 do primeiro tempo, 23 do segundo. Robinho aos 34 do segundo tempo. E acho que foi o gol do Robinho, se eu não me engano, acho que foi até de cobertura. Ele viu, acho que o goleiro do Grêmio adiantado, o Danley, ele meteu de cobertura assim. Golaço, mano, golaço. E o jogo da volta, deixa eu ver aqui, Santos 0, Grêmio 1. (4 de dezembro). Rodrigo Fabre, ele fez um golaço, mano. Rodrigo Fabre. Mas foi insuficiente. O Santos passou para a final do campeonato. Aí quando chegou na final do campeonato, né? Aí todo mundo sabe a história. Primeiro jogo 2-0, gol do Alberto. O Diego mete uma bola comprida para o Alberto, ele sai na cara do Doni. Doni que depois foi goleiro do Santos, né? Ele mete por baixo das canetas do Doni, assim. Oh. E o segundo gol foi uma furada, não lembro de exatamente quem do Corinthians, foi o Vampeta. Enfim, não lembro exatamente quem que errou o passe. Não sei se foi aquele lateral lá do Corinthians. Enfim, das pedaladas lá, não lembro se foi ele. E aí o Robinho pegou a bola, tocou pro Renato, o Renato veio, tocou na cara do Doni, a bola ainda bateu na trave e entrou assim. 2-0. E foi um resultadaço, né? Era o Parreira na época, o técnico do Corinthians. Tipo assim, eu tô falando tudo pelo que eu lembro, tá? Pelo que eu sei, pelo que eu sei, porque eu não vi esse dia. Não lembro nem o que eu tava fazendo nesse dia, nos 2 dias. Eu não tenho a mínima ideia. Eu já morava aqui no Gonzaga, né? Mas. Ou não. Morava na Pindorama ainda. Enfim. Mas assim, eu tô contando tudo pra, assim, pelo que eu conheço dessa história, entendeu? Desses finais. E o segundo jogo foi o mais eletrizante. Né? O Santos chegou a abrir o placar 1-0, gol de pênalti do Robinho. Aí as 8 pedaladas, né? Aquela coisa toda ficou marcada para a história. Né? E o Corinthians chegou a fazer 1-1, 2-1, um gol do David e um gol era Alessandro, o nome do jogador, não lembro exatamente agora quem era. Bom, eu vou pegar a ficha técnica aqui porque eu não lembro exatamente quem era o jogador do Corinthians que fez o gol. E aí era aquela coisa, porque assim, até hoje o que é curioso, cara, é que pra mim, depois de tanto tempo vendo aquele jogo, principalmente o segundo jogo, né? O segundo jogo, até hoje,
pô, eu olho para aquilo, me arrepia, assim, cara, porque a atmosfera era toda contra o Santos, toda contra ali. A torcida do Corinthians lotando, né? Porque o primeiro jogo, como a maneira do Santos, primeiro jogo, torcida do Santos. Segundo jogo, torcida do Corinthians. Quer dizer, o Corinthians chegou a virar o jogo, tava com um gol de ser campeão. E aquela coisa, né? Tipo, ó, o Robinho, aí David, eu falei Anderson. Já falava Alessandro, não, Anderson, gol de cabeça. Aí depois o Elano, uma baita de uma jogada do Robinho, tabela e tal. Tocou e o gol do Léo para fechar no último segundo ali, no último minuto ali, né? O Alex foi um escanteio, né? O Alex tirou de cabeça. Aí eu não lembro se foi o Renato que chutou a bola ou foi o Elano. Faz tempo que eu vi esse jogo. Chutou a bola viajou, o Robinho pegou. Ele, mais os dois do Corinthians, acho que era o Kleber na época, ele driblou os caras. Já tava para acabar o jogo. Ele driblou, limpou, tocou pro Léo. O Léo limpou o zagueiro do Corinthians ali, que eu acho que era o da pedalada lá, que eu não lembro o nome. Deixa eu ver aqui. É esse Rogério aqui, ó. Rogério. Acho que ele limpou esse Rogério e aí chutou no ângulo do Dona e matou o jogo. Cara, um jogo eletrizante, assim, tipo assim, eu não vi no dia, mas eu confesso que até hoje, se eu parar pra ver esse jogo assim, cara, eu tenho vontade de chorar, assim, porque realmente foi muito, assim, é muito emocionante, entendeu? Tipo, o Santos bateu de frente, um time totalmente desacreditado, né? Que nem eu falei, acho que nem Steven Spielberg imaginou fazer um roteiro desse. O Santos praticamente desacreditado, né? Um time só de garotos. O Santos, eu confesso que hoje eu tenho o meu ponto de vista, né? Eu ouvi foi o Ricardo Martins falar desse jogo e ele comentou que se o Santos não vencesse esse título de 2002, o Santos viraria uma Portuguesa Santista, Botafogo talvez. E é verdade. O título de 2002, no meu ponto de vista, eu acho que é o maior título da história do Santos. No quesito de importância, tudo que envolvia aquela decisão, Corinthians, assim, a questão de ser o Corinthians, a questão de ter tido a, como eu citei no começo do vídeo, aquela eliminação doída no ano anterior, 2001, né? O Santos certamente iria para a final contra o Botafogo e provavelmente venceria. Né? O Santos já vinha tentando há muito tempo já disputar, ganhar títulos e tudo, mas 2001 foi o ápice ali, né? Ficou marcado. Tem até, inclusive acho que foi o próprio Renato na época, quando o jogo acabou, ele imaginou a mesma situação que todo mundo imaginou, que o Santos ia perder de novo para o Corinthians, né? Como tinha acontecido em 2001. E é aquilo. O fato de envolver tudo que envolveu o Corinthians e tal, a eliminação em 2001 e o Brasileirão, que era um título que o Santos não conquistava há muitos anos, muitos anos. Quem acompanha, de vez em quando eu pego uns jogos do Santos, jogos antigos do Santos aqui, dos anos 90, 2000, e repara, se você analisar onde fica a torcida jovem ali, as bandeiras eram tudo viradas para baixo.
Por quê? Era um protesto que a torcida fazia. O Santos ficar muitos anos sem conquistar um título, né? Então era meio que um protesto da torcida que a torcida fazia. E no momento que o Santos fez o segundo gol, empatou 2-2. O gol do Elano no segundo jogo, a torcida virou a faixa. Depois de muitos anos, né, botando para baixo, a torcida colocou a faixa novamente no lugar onde era. Tem um cronista, Ricardo Martins, daqui da Baixada Santista. Ele estava lá no gramado, né? Ele era repórter de campo. Ele ainda é, né? Porque tá vivo e tal, ele é repórter ainda, graças a Deus. E ele fala que para ele foi o jogo mais marcante da vida dele. Assim. Por tudo o que envolvia, né? Pelo Santos, a torcida virando a faixa, né? Eu imagino, cara, eu acho que se eu tivesse lá, eu acho que, cara, eu ia. Eu não sei o que ia acontecer, mano. Eu não sei o que ia acontecer. Cara, eu olhando o jogo hoje, olhando aquela final, dá vontade de chorar, mano. Eu tenho vontade de chorar vendo aquele jogo ali. Aquela sensação no final ali, os gols no final, tudo é uma coisa muito, muito linda, assim. Muito linda. E o Santos, o Santos hoje, os títulos posteriores do Santos, foi justamente por conta desse título, né? Por isso que eu falei no começo do vídeo, tá? Para mim é o mais importante da história. O Santos, por que eu falo? Por quê? Porque o Santos só conseguiu ser vice-campeão da Libertadores em 2003, ser campeão brasileiro em 2004, campeão paulista em 2006, 2007, 2010, campeão da Copa do Brasil, 2011 Libertadores, por conta desse título de 2002. Porque o título de 2002 proporcionou tudo. Tudo mais que veio depois de 2002 foi por conta disso. Se o Santos não tivesse conquistado aquele título de 2002, o Santos não teria conquistado Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão, nada, nada. Simplesmente. Simples assim. Por isso que, pra mim, eu acho que é o mais marcante, por questões tanto dentro de campo quanto fora. Tá? Isso é o que eu tenho para falar. O título, Santos vinha com Fábio Costa no gol, Maurinho, Alex, André Luiz e Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego. Depois entrou o Robert. Né, o Diego saiu no começo do jogo. Robinho e William. Depois entrou o Alexandre. E o técnico era o Leão. O Corinthians veio com o Doni no gol. Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kleber. Kleber que jogou no Santos, inclusive. O Doni jogou no Santos. Fabinho, acho que jogou no Santos também. Vampeta e Renato. Não era o Renatinho, né? David jogou no Santos. O Guilherme, que jogou no Atlético Mineiro. Leandro e Gil. Técnico Parreira. 74.586 pagantes, uma renda de 1.150.000. O técnico, o árbitro Carlos Eugênio Simão. Um jogaço de bola. Quem puder no YouTube, pode pesquisar aí, é um jogaço, tá? Para quem não viu, veja. Principalmente o segundo jogo, tá? Muito emocionante, muito emocionante. Eu acho que foi um dos jogos mais emocionantes, assim. Eu não vi no momento, claro, eu vou repetir aqui, eu não vi no dia, mas se você pegar o jogo como um todo, um jogo muito marcante, assim, muito marcante mesmo. Tudo que envolvia o Santos perdendo por um gol de perder o título, voltar tudo à tona, conseguiu virar o jogo e passar
na oitava colocação, passado o São Paulo, passado o Grêmio, passado o Corinthians. Eu acho que foi o título mais impactante sim, da história, eu acho, dos Santos, certamente. Quero saber o seu ponto de vista. Bom, esse vídeo está bem extenso, tá? Eu sei, 25 minutos aí, tá? Eu meio que fiz de improviso mesmo, não teve roteiro, não teve nada, foi tudo de cabeça e falando o que eu sei, o que eu conheço, né? O que eu vivi um pouquinho. E é isso. É isso que eu tenho para falar. Quero saber o seu ponto de vista, o que você acha, o que você estava fazendo no dia, como foi a sua reação no título do Santos. Se você de repente é corintiano, você pode deixar aqui embaixo os comentários. Se você torce para outro time, pode deixar nos comentários aqui embaixo qual a sua opinião sobre o jogo. É isso aí, galera. Lembrando que esse é um canal democrático, tá? Eu não quero de forma nenhuma aqui falar, só a Santista que comenta, não é? Falei várias vezes isso aqui, continuo falando. E é isso. Né? Eu pretendo aí, já que a temporada vai começando aos poucos para o Santos, né? E a apresentação dos jogadores e tudo, eu pretendo voltar aos poucos a fazer vídeos. Eu pretendo amanhã fazer mais um vídeo da apresentação aí do que eu penso em relação aos novos jogadores que chegaram no Santos aí, certo? Dodge, Mendoza, né? Vamos falar a respeito, beleza? Comenta aqui embaixo, ativa o sininho, joinha, gostei. E é isso que eu tenho para falar. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, pessoal.